que o peso transportado pelo estudante não deve ultrapassar 10% do peso do corpo dele, do peso total do corpo. E descumprir essa recomendação pode causar sérios problemas à saúde. 8 quilos, peso que algumas pessoas levantam com dificuldade, não é, Jéssica? Muito pesado, não dá para fazer de jeito nenhum. E é realmente muito pesado. Agora, você consegue imaginar um peso equivalente a esse nas costas de uma criança todos os dias? Pois esse é quase o peso da mochila de Tomás, de 15 anos. Nós levamos uma balança para a escola dele e o resultado, 7 quilos e 700 gramas de livros e cadernos para estudar. Eu já se acostumei há 5 anos trazendo quase o mesmo peso. Já perdi 5 mochilas com esse peso. Carregando, ela rasgou no caminho. Tomás pesa 42 quilos. A mochila equivale a quase 20% do peso dele, muito além do recomendado pelos médicos, que é de no máximo 10% do peso da criança em idade escolar e 5% da criança na pré-escola. E os problemas não demoram a aparecer. Clara, que pesa 40 quilos e carrega uma mochila de 5 quilos e 200 gramas, já reclama de dores na coluna. De vez em quando incomoda um pouco as costas. E a dor pode ser só o começo, segundo este ortopedista. Pode levar a dor, as contraturas musculares, as posturas viciosas e até deformidades. Nós sabemos que uma mochila muito pesada, durante muito tempo, pode até inibir o crescimento ósseo da coluna da criança. Para evitar problemas, é preciso também carregar a mochila de forma correta e escolher uma que seja adequada ao corpo da criança. Essas alças devem ser acolchoadas para evitar ferimentos na pele. A mochila deve ter a largura menor que a largura do tórax, isso é muito importante. E a altura da mochila, ela deve ficar na altura da cintura. Jamais pegar a mochila com o ombro só, porque isso sobrecarrega o ombro. Nós procuramos a direção da escola. Eles dizem que muitas crianças levam mais do que precisam para a sala de aula. Tem uns que excede, traz a mais do que precisa. É isso aí, tem que ter muito cuidado. Um professor foi encontrado morto no apartamento onde morava. Antônio Francisco dos Santos, de 40 anos, dava aula em Presidente Jânio Quadros, mas atualmente fazia um curso de mestrado em Vitória da Conquista. O repórter Edson Nunes tem informações para a gente. Edson. De acordo com a Delegacia de Homicídios em Vitória da Conquista, o professor Antônio Francisco dos Santos, de 40 anos, foi encontrado morto no apartamento onde morava, no bairro São Vicente, às 8h40 da noite de ontem. A Polícia Civil foi comunicada do crime por meio de telefone por uma pessoa ainda não identificada. O corpo do professor tinha sinais de violência, estava em estado avançado de decomposição e com um fio enrolado no pescoço. O professor Antônio Francisco dos Santos era natural de Brumado, mas dava aula atualmente no município de Presidente Jânio Quadros. Ele atualmente morava em Vitória da Conquista, onde estudava mestrado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O corpo do professor foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica para necrópsia. A Polícia Civil de Vitória da Conquista está investigando o caso e, até o momento, ninguém foi preso. Edson Nunes, para o Bahia Meio Dia. Obrigado, Edson. 7 pessoas ficaram feridas no acidente na manhã de hoje na BR-116, próximo ao bairro Lagoa das Flores, em Vitória da Conquista. Um ônibus, uma carreta, uma van e um carro de passeio bateram. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta e o carro de passeio estavam parados na pista por conta de obras da Via Bahia. O ônibus e a van não conseguiram parar e bateram no carro pequeno e na carreta. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do ônibus disse que faltou freios no veículo. A PRF disse também que os motoristas da van e do ônibus não teriam respeitado a sinalização e a distância mínima de segurança entre um veículo e outro. As 7 pessoas feridas, entre elas uma com fratura exposta, foram socorridas pelo SAMU 92 e pela Via Bahia e levadas para o Hospital Geral. O congestionamento é de 10 quilômetros nos 2 sentidos da rodovia. Em nota, a Via Bahia informou que o trecho passa por obras de recuperação e que neste tipo de intervenção é utilizado o sistema pare e siga. Segundo a concessionária, a rodovia está sinalizada com todos os parâmetros de segurança determinados por lei. Um mosquito pequeno, mas que tem feito um estrago enorme. Além da dengue, o Aedes aegypti transmite também o vírus da zika e a febre chikungunya. Mas você sabe identificar o Aedes aegypti? Quais são as diferenças entre outros mosquitos, como a muriçoca, por exemplo? Quem vai nos dar detalhes é uma bióloga especialista em insetos
que está neste momento com a repórter Maiara Magalhães. Oi, Maiara, boa tarde. O que é que se sabe sobre esse mosquito terrível, esse tal de Aedes aegypti? Boa tarde, Judson. Boa tarde a você que acompanha o Bahia Meio Dia. Nós falamos ao vivo da Universidade Estadual do Sudoeste. E quem está aqui para esclarecer todas essas dúvidas é a professora Raquel Maluf, professora de Biologia e especialista em insetos. E olha só, ela trouxe vários insetos aqui para mostrar a quantidade de espécies que tem, né, de mosquitos, inclusive de moscas, inclusive o Aedes aegypti, não é isso? Exatamente, porque na verdade o Aedes aegypti é uma espécie de uma ordem de insetos chamada Diptera, que apresenta mais de 140 mil espécies, né, com biologias muito diferentes, com estratégias alimentares diferentes e com um papel muito importante na ecologia dos ecossistemas naturais. Então essa preocupação que se tem hoje em relação ao Aedes aegypti, que conjuntamente com outro grupo são chamados dípteros de interesse médico, por eles serem vetores de doenças, é que tem causado assim uma comoção nacional, é a guerra contra o mosquito, mas na verdade tem que se compreender a dimensão e o papel ecológico dessas espécies dentro dos sistemas naturais. Para identificar o Aedes aegypti. Então, o Aedes aegypti, ele tem um padrão corpóreo um pouco maior que o mosquito normal e a principal característica é o rajado das pernas, né? Que a gente consegue identificar um rajado branco e preto, né? Uma alternância de bandas pretas e brancas que normalmente são identificadas quando você mata. Né? Então, ele voando, dificilmente você vai identificar, é um Aedes, não é, né? É um mosquito da dengue, não é. Mas quando você mata, né, você consegue perceber essas pernas rajadas. Tem um horário realmente que ele pica as pessoas? Normalmente a atividade desses mosquitos é mais diária, né? O mosquito da dengue. Os outros mosquitos que incomodam, que são mais associados às habitações humanas, eles têm hábitos mais noturnos. O mosquito da dengue, realmente o Aedes aegypti, ele normalmente tem um hábito mais diurno. Mas nada implica que a gente tem luz artificial dentro de casa, então isso altera muito o padrão do comportamento do mosquito. Professor, então não é acabar com o mosquito, né? É o que a gente estava conversando agora há pouco. É, na verdade, acabar com um vírus, é isso? Bom, eu sempre acho que é mais fácil desenvolver uma vacina para acabar, né, para diminuir o risco da zika, da dengue, do chikungunya, do que realmente acabar com o mosquito. A população de mosquito, a gente convive com ela há mais de 30 anos, com picos populacionais, às vezes épocas que eles aparecem com maior quantidade e menor quantidade, mas de qualquer maneira os reservatórios de proliferação, né, do mosquito é muito variado, você não consegue acabar com isso. Ok, professora, muito obrigada, mas claro, a gente continua fazendo a nossa parte, não é isso, Judson? Isso, Maiara, fazendo a nossa parte para manter esse mosquito terrível bem longe de todos nós. Obrigado pela participação e pelas informações. O gerente de uma empresa de ônibus foi preso em flagrante em Itapetinga, acusado de comunicar à polícia um falso assalto à própria empresa. Segundo a polícia, José Reis Neto Ribeiro, de 39 anos, estaria desviando dinheiro da empresa e teria comunicado o falso assalto na tentativa de justificar ou de camuflar aí o desaparecimento do dinheiro. O gerente teria confessado a fraude. Com ele, a polícia apreendeu R$8 mil, dinheiro que, segundo os policiais, pertence à empresa de ônibus. O gerente está detido na delegacia de Itapetinga. Foi preso no Rio de Janeiro o homem acusado de matar a ex-mulher dentro de uma escola particular em Jaguaquara, em junho de 2014. Joselma Edicena Oliveira Nunes tinha ido à escola visitar o filho quando foi atacada pelo ex-marido com vários golpes de faca. O filho, na época com 8 anos de idade, presenciou o crime. Joselma morreu depois de 21 dias internada no Hospital Prado Valadares, em Jequié. Antônio Nunes estava foragido há 1 ano e 9 meses. Ele deve ser levado para Jaguaquara, mas a data da transferência ainda não foi divulgada. O tempo segue instável na região e pode chover a qualquer momento. Vamos ver aí a previsão do tempo no mapa.
Calor e chuva passageira em Boa Nova é o que prevê a meteorologia nesta terça-feira. A temperatura varia entre 19 e 31 graus. Em Ibicoara, na Chapada Diamantina, chuva passageira, mínima de 15, máxima de 28 graus. A terça-feira segue com sol entre muitas nuvens em Vitória da Conquista, com a temperatura variando entre 16 e 29 graus. Amanhã, previsão de chuva com trovoadas e a temperatura oscilando entre 16 e 28 graus. Possibilidade de chuva também na quinta-feira, com oscilação térmica entre 16 e 29 graus. Agora você que busca uma chance no mercado de trabalho, prepare aí papel e caneta. Hoje tem vagas de estágio para estudantes universitários e também de nível médio e vagas de emprego para vendedor, garçom e cozinheira. Confira e boa sorte. Uma empresa de estágios oferece uma vaga para estudante de administração para atuar nas áreas administrativa e atendimento, uma vaga para pedagogia para auxiliar de classe, uma vaga para estudante de publicidade a partir do 3º semestre, uma vaga para radiologia a partir do 3º módulo, uma vaga para estudante do ensino médio sexo feminino. Outras informações pelo telefone 3422-5616. Uma outra empresa de estágios tem 4 vagas para estudantes do ensino médio sexo feminino, 2 vagas para administração, uma vaga para aluno de biologia de educação à distância. Os interessados podem comparecer à empresa na rua Paulino Fonseca, número 261, bairro Santa Cecília, em Vitória da Conquista. Uma empresa de recursos humanos dispõe de uma vaga para caixa, ambos os sexos, uma vaga para vendedora interna, uma vaga para garçom ou garçonete com experiência e uma vaga para cozinheira, também com experiência. A empresa fica na Praça Barão do Rio Branco, número 94, sala 102A, em Vitória da Conquista. O candidato também pode ligar para 3424-4814. É lei. Empresas de médio e grande portes precisam ter no quadro de funcionários jovens aprendizes. Para alguns empresários, independente da determinação legal, o jovem aprendiz é bom para a empresa, que pode formar o futuro profissional de acordo com o perfil da própria empresa, o perfil do estabelecimento. Bom também para o jovem, que tem a chance de aprender na prática e ainda ser efetivado. Tiffany começou a trabalhar com 15 anos. Parece cedo, não é? Não para ela, que se inscreveu no programa Jovem Aprendiz assim que pôde. Hoje, depois de 1 ano e meio, já se sente preparada para o mercado de trabalho. Uma ótima vitrine para me colocar no meu currículo, que pode ser chamada pela minha experiência, pelo que eu estou fazendo no meu trabalho, pode ser enriquecedor para outros trabalhos também. Para se tornar um jovem aprendiz, é preciso ter entre 14 e 24 anos e ter carteira de trabalho sem nenhum registro. Além disso, quem ainda estiver no ensino fundamental ou médio deve estar frequentando a escola. Para se inscrever, o jovem deve acessar o site www.ciee.org.br e se cadastrar. O nome dele vai passar a fazer parte de um banco de dados da instituição. Assim que surgir uma vaga, o CIEE vai convidá-los para participar de uma seleção na empresa. E quando é selecionado, o jovem recebe uma capacitação no Centro de Integração Empresa-Escola, como esse grupo que está tendo aulas pela manhã e se preparando para começar a trabalhar. Segundo a supervisora do CIEE, eles terão os mesmos benefícios que qualquer trabalhador. Ele vai ter todos os registros, todos os encargos trabalhistas que tem um funcionário. Ele vai ganhar o salário mínimo, que é o salário mínimo hora por hora de trabalho, é o mínimo que a empresa pode pagar. Então, ele vai ter férias, ele vai ter 13º, ele vai ter FGTS. Esse contrato dele vai durar no máximo 2 anos. Durante esses 2 anos, ele vai ter todos os direitos que um funcionário tem. A lei determina que todas as empresas de médio e grande porte tenham no quadro de funcionários entre 5% e 15% de jovens na condição de aprendiz. Hoje, o CIEE está com 400 aprendizes em Vitória da Conquista. Uma oportunidade para aprender, adquirir experiência e, quem sabe, ser efetivado na empresa. Foi o que aconteceu com o Guilherme, que mostrou o serviço e hoje faz parte do quadro de funcionários deste hospital. Se esforçar, se dedicar ao trabalho, mostrar que você é capaz e competente de fazê-lo, acho que, consequentemente, você consegue ser reconhecida na empresa. Oportunidade também para a Débora, que foi efetivada depois de 3 meses como jovem aprendiz. Eu entrei numa área que eu não conhecia, porém, quando eu comecei a trabalhar com farmácia, eu gostei muito, E aí a empresa reconheceu, viu o meu trabalho e
resolveu me dar a oportunidade, graças a Deus. Isso é bom para eles, não é diferente para a empresa, que além de cumprir a lei e ter menos custos, pode preparar o funcionário da forma como eles precisam. Ele vai conhecer as rotinas de trabalho, como o nosso perfil de trabalho aqui, né, para aquela respectiva função, aquele cargo que ele deseja ocupar futuramente, e a gente consegue moldar da forma, na verdade, ele aprender, né, da forma que nós almejamos, né?